Bom dia, meus irmãos, saudamos a todos com a graça e com a paz do nosso bom Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais um dia nos conceder o dom e a graça da vida. Louvado seja Deus por mais uma noite ter nos sustentado debaixo do seu querer, debaixo da sua vontade. Meus irmãos, eu os convido a acompanhar a leitura do Salmo de número 66. Salmo de número 66 está escrito assim: Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Louvado seja o Senhor. Oremos ao Senhor nesse instante. Ó Deus, Tu és bom. Ó Deus, o Senhor é um Pai de amor, um Pai de graça, um Pai de bondade e de verdade. Ó Deus, quão tremendos são os Teus feitos para nós. Quão imensas são as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, ó Deus, por isso estamos alegres nesta manhã. Somos alegres, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Somos alegres porque o Senhor tem nos preenchido com Tua felicidade, com Tua paz. O Senhor tem sido suficiente para nós. Ó Deus, receba nessa manhã nosso louvor, a nossa adoração. Receba, Pai, a nossa gratidão. Ó Deus, e atenda o nosso pedido. Nosso pedido para que a Sua vontade seja feita em nossa vida. Para que a Sua vontade, ó Pai, guie e conduza todo o nosso viver debaixo do Seu querer, debaixo da Sua vontade, de acordo com os Seus mandamentos e ordenanças para nós. Ó Deus, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ó Deus, engrandecemos o Senhor por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Chamamos Deus, pois Tua misericórdia nunca falhou. Estamos seguros em Tuas mãos. Sempre que nos levantamos, até o nosso deitar, vamos cantar da bondade de Deus. Em todo tempo és fiel, em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que temos, vamos cantar da bondade de
Bom dia a todos os irmãos, todas as irmãs, todos aqueles que acompanham esse programa diariamente. Que Deus venha nos fortalecer, venha nos guardar, que a mão poderosa do Senhor possa estar sobre nós, como tem estado todos os dias, e possamos ter satisfação na palavra do Senhor, no Senhor Jesus, na própria essência da salvação que o Senhor nos proporciona através desse sacrifício vicário do Senhor, esse sacrifício único, verdadeiro, feito pela sua igreja. E o tema que eu quero falar com os irmãos hoje é sobre satisfação. Para isso eu convido aqueles que puderem abrirem suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, estarei lendo do versículo 10 até o versículo 13. O subtítulo fala de paz em todas as circunstâncias. O versículo 10 fala assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus assim abençoe a sua rica e poderosa palavra. Meus irmãos, tem uma alegoria que fala que um sábio fala a um moço que estava faminto, e o sábio pergunta para o moço: por que você quer comer 2 pães, se um só pode satisfazê-lo? Disse o sábio para o moço. O moço, faminto, responde: para que eu não sinta fome tão cedo. Aí o sábio responde novamente, o rapaz. Então o sábio completou: cedo ou tarde não importa, você vai voltar a sentir fome. E é uma realidade. O fato é que o ser humano, nós seres humanos, carecemos o tempo todo daquilo que é básico, pois nós precisamos do básico para viver. E quando a gente olha na leitura bíblica de hoje, no contexto do apóstolo Paulo, no contexto que o apóstolo Paulo se encontrava, nesse momento preso em Roma, ele escreve essa carta aos Filipenses para que, em outras coisas, ele estava nesse momento agradecendo pela ajuda financeira que aquela igreja havia lhe enviado no momento ou em momentos difíceis que ele enfrentava. Aquele momento que talvez até o básico não era fácil de conseguir. E o apóstolo escreve agradecendo. O apóstolo Paulo reforça a sua satisfação, dizendo que sabia o que era ter aquém e ter além do que precisava. E ele completa falando: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele estava expressando aos filipenses que ele também estava contente em todas e quaisquer situações ou ocasiões, porque o apóstolo Paulo ele tinha uma convicção plena que Deus estava cuidando dele, Deus estava no controle, Deus não permitiria que ele passasse por provações ou necessidades acima da sua capacidade de suportar, né? Tudo posso naquele que me fortalece, porque eu sei estar humilhado, como também ser honrado em todas as circunstâncias, tanto tem experiência em circunstâncias de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Então essa era a mensagem, o dilema que o apóstolo Paulo escreve para agradecer aos filipenses. Quando a gente olha para um contexto anterior, falando do próprio Senhor Jesus, lá no livro de João, João capítulo 4, no Evangelho, Jesus diz a uma mulher samaritana
que a água daquele poço que é onde ela estava, ela precisava tirar água, supriria uma necessidade temporária, uma satisfação temporária, e que somente ele poderia fornecer uma salvação eterna. Motivo pelo qual ele descreve a si mesmo como a água da vida, a água viva que supriria ou traria satisfação permanente. É isso que está lá em João 4, 13 e 14, ao que Jesus responde: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A satisfação diária, a satisfação cotidiana, nós vamos continuar tendo. A mulher, ela buscava, nesse momento, essa satisfação para saciar a sua sede. E Jesus, a contraponto, fala de uma satisfação onde nunca vai ter fim, essa satisfação eterna. É isso que a mulher não entendeu. E muitas vezes a gente não entende também, a gente foca muito naquilo que é passageiro. A gente sabe, quando a gente olha lá para o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, fala que Deus fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, fez desde o princípio até o fim. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então, Deus nos criou para essa eternidade. Então, essa eternidade, ela muitas vezes ela traz anseios que não vamos conseguir saciar aqui nessa terra. Então, nós temos essa necessidade de buscar as coisas eternas. Isso significa que a felicidade completa do homem está apenas naquilo que é eterno. As coisas passageiras, por mais agradáveis, por mais necessárias que sejam, poderão no máximo trazer satisfação passageira. Não preenche aquilo que vai ser insaciável. O ser humano, ele está sempre buscando mais e mais. E por isso que a gente nunca está contente. Quando a gente tem uma necessidade atendida, logo surge outra. Diante disso, nós podemos concluir que tudo que é passageiro tem prazo de validade e jamais saciará a fome da nossa alma e espírito. Por isso, quando Jesus se refere a si mesmo como pão que desceu do céu e a água da vida, garantido que quem for até ele jamais terá fome nem sede. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, onde Jesus fala: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que quer em mim jamais terá sede. Satisfação plena nós só vamos ter em Cristo Jesus, nosso Senhor. É aquele que pode saciar a nossa fome, que pode saciar a nossa sede. Jesus é a fonte de satisfação que o homem tanto precisa. Repito, Jesus é a fonte de satisfação que o homem tanto precisa. Porém, nós devemos perceber que muitos de nós a têm buscado em fontes erradas, em locais ou lugares ou sistemas errados. Nós devemos entender que a satisfação plena é só Jesus que pode nos dar. O moço faminto, ele poderia comer 2, 3 pães, ele voltaria a ter fome de novo, como fala o sábio do início da nossa conversa. Mais cedo ou mais tarde, não importa, você vai sentir fome de novo. A necessidade básica seria preenchida, mas ela retornaria algum tempo depois. A pergunta que fica é a seguinte: você já encontrou essa satisfação em Cristo? Você já achou essa satisfação em Cristo? A única satisfação 100% garantida é ter Deus no coração. Porque o resto, meus irmãos, todos aqueles que nos ouvem, tem prazo
de validade. A única fonte de satisfação 100% garantida é ter Deus no coração e aceitar o seu Filho amado Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador. O resto, por mais que traga algum tipo de satisfação, é passageiro, tem prazo de validade. A satisfação perfeita, a satisfação essencial que nós precisamos na nossa vida, no nosso dia a dia, é a satisfação que só o Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça entender essas verdades eternas da sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sol que se abriu e pela casa que protege quem eu amo, pelo dia que surgiu, muito obrigado. Pelo pão e o café, pela mesa que sustenta corpo e alma, pela graça e pela fé, muito obrigado, muito obrigado. Pelo pouco que traz paz, pelas lutas que me fazem conhecê-lo, pela bênção, pelos ais, muito obrigado. Pela vida que me deu e a família que me cerca a cada dia, pela luz que se acendeu, obrigado, muito obrigado. Satisfeito, graças trago ao Senhor que tudo faz, que o contentamento santo supra minha vida e nada mais. Muito obrigado, muito obrigado. Pelo amor que encontrei, pelo vento que empurra o meu barco, pelo reino e pelo rei, muito obrigado, muito obrigado. Satisfeito, graças trago ao Senhor que tudo faz, que o contentamento santo supra minha vida e nada mais. Muito obrigado, muito obrigado. Amém, meus irmãos, louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos ajude a buscarmos nele, encontrarmos nele o contentamento e a alegria que nós precisamos para o nosso viver. E, meus irmãos, a nossa oração, o nosso pedido é que você esteja disposto a buscar no Senhor aquilo que é necessário. Que você esteja disposto a se inclinar perante o Senhor, se dobrar perante a sua vontade,
para que nele possamos ser completos e suficientes. No Senhor está todo o nosso contentamento, no Senhor está tudo o que nós precisamos. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, que o Senhor guarde o seu dia debaixo da sua vontade, debaixo do seu querer. Louvado seja Deus. Amém e amém.